Oi, vamos começar mais uma aula. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre os hieroglifos, que é a forma como os egípcios se comunicavam. Esse povo usava imagens para representar as palavras ou sons das letras. Não é muito diferente do que usamos hoje em dia. No nosso alfabeto, a letra B representa o som B. Vamos para o vídeo tentar entender um pouquinho mais sobre esses símbolos. Isso daqui, essa imagem aqui, é de um urubu, tá bom? O urubu egípcio ligado a cemitérios e a campos de batalha, tá? E o som do urubu era representado pelo som da letra A. Então, quando tinha urubu aqui, assim, o som dele era A, ou a imagem dele representava um campo de batalha ou um cemitério, tá bom? Essa outra imagem aqui, esse símbolo, né, é um junco, uma planta usada para confeccionar flechas e apetrechos usados na escrita, tá bom? E ela tinha o som da letra I, tá? Vamos para a terceira imagem aqui. Essa terceira imagem, esse símbolo dessa terceira imagem é um braço. Imagem que remetia ao poder da cultura egípcia, tá bom? E o som dessa imagem era E, tá? Agora vamos para o número 4. O som do símbolo número 4 era P. O quadrado indica lugar para se sentar, como um trono, está associado à nobreza. Então, aqui, ó, pode ser o trono, tá? Então, só esse desenho poderia ter o significado de trono, a palavra trono, tá bom? Esse daqui, que é o número 5, o som dele é U. E o símbolo, esse símbolo é um filhote de codorna. Indicava plural e também tempo cronológico. Então, ele queria contar um fato, eles queriam colocar na ordem, ou colocou uma história lá, e quis dizer que essa história aconteceu em um tempo cronológico, né? Em uma sequência. Aí eles colocaram essa imagem para representar que teve aquela mesma ordem a história, que não teve, né, em tempo não cronológico, tá bom? Então, eles usavam isso daqui. Ou então, eles colocavam para representar que essa imagem, exemplo, eles colocavam o trono e logo essa imagem. Eles podiam estar se referindo que existiam tronos, né? De vários reis, como por exemplo, tá? É só um exemplo. Porque aí ele colocava como se como um símbolo no plural, tá? E representavam o som da letra U, tá? Hoje em dia a gente usa essas imagens para representar o som que vocês vão conhecer logo lá para frente. Porque no começo elas não tinham representação de sons ainda. Ela só tinha representação da figura que representava uma palavra, tá bom? Aí depois, com o passar do tempo, eles adquiriam som e eles usavam as figuras para representar os sons, tá? Vamos para o número 6 aqui. O 6, o som de R brando, né? Que é o R arrastado, que eu já expliquei para vocês, tá? O símbolo parece uma espiral, mas é uma casa. Um dos muitos hieroglifos com som de R, tá? É o símbolo de uma casa, isso daqui. Esse daqui agora, vamos para o número 7. O som do número 7 era o som da letra N, tá? N,
o símbolo representa ondulações na água e está ligada ao conceito de transcendência, tá bom? Número 8. Como se fosse de um movimento. Número 8, letra Q, símbolo, um morro, né? Significa um morro, usado em palavras como alto, pico, elevação, exaltação. Então, quando ele colocava esse símbolo aqui, que está no número 8, eles queriam dizer que alto, a palavra alto, ou um pico, uma elevação ou uma exaltação, tudo que referente à altura, tá bom? Agora vamos para o número 9. O som desse símbolo era G. O símbolo representava uma jarra de vinho, bebida, muito apreciada pelos egípcios, tá? E esse daqui, ó, agora, que é o número 10. O som F, o símbolo é uma víbora de chifres, comum no deserto, geralmente usada como um verbo. Então, quer dizer, o que é verbo, tia Márcia? Verbo é tudo que indica movimento, tudo que indica uma ação. Por exemplo, levantem um pouquinho. Agora comece a andar. Anda, vai e volta. Vocês vão para frente e vão para trás. Esse movimento que vocês estão fazendo de andar é um verbo. Então, a palavra andar é um verbo. Por quê? Quando vocês andam, vocês fazem um movimento. Então, tudo que indica uma ação é um verbo, tá bom? Então, essa figura aqui indicava que era um verbo, que era uma ação, tudo bem? Que é o símbolo da víbora de chifres, que tem no deserto. Vamos para a próxima, tá quase acabando. Depois tem esse outro símbolo aqui, ó, que eu vou circular, que é o de número 11, que o som dele era DJ, né, o D com J, que é símbolo, uma cobra animal que provocava medo na população local, mas era respeitado, tá? Então, esse número 11 aqui era uma cobra animal que provocava medo na população local, mas era respeitado. Então, quando eles usavam isso daqui, poderia poder estar indicando respeito, entendeu? Porque por mais que ela provocava medo, eles tinham respeito. Então, quando eles usavam esse símbolo, quer dizer que eles tinham respeito pelaquela colocação que eles queriam ou falar, ou alguma coisa que eles, ou por alguma imagem de algum deus que eles admiravam, né? Porque naquela época eles acreditaram em vários deuses, tá bom? E aí eles utilizavam esse símbolo para representar o respeito, tá bom? Vamos para número 12. Opa! O som é D, que é o som da letra D, tá? Então, isso daqui indicava o som da letra D, D. Então, poderia alguma palavra que eles quisessem utilizar esse som, eles usavam esse desenho. E também, só o desenho representa uma mão humana e era usada com significado de ação ou atividade. Então, eles usavam aqui para dizer que estava realizando algum tipo de atividade, tá bom? Vamos para o próximo, de número 13. O som, que é o som da letra T. O símbolo representa um dos alimentos mais comuns na época, um pãozinho assado. Então, esse símbolo aqui é do pão. Às vezes, ele colocava esse símbolo aqui para representar o pão. Então, eles colocavam o Deus e colocavam que eles estavam ofertando o pão para o Deus, ou o vinho, ou algum tipo de alimento, ou algum tipo de animal. Então, eles usavam isso daqui para representar o pão, tá?
Então, esse símbolo aqui significa pão. Vamos para o próximo, que é esse daqui, de número 14. O som de a gente faz o som do H deitando a língua assim. Lembra que eu já tinha explicado quando tem NH, CH, ó. Vamos ver. Nha, nha. Quando a gente fala nha, nhé, nho, nhu, quando a gente utiliza o som da letra H, quando a gente chega na letra H para pronunciar o som dela, porque a gente fala que ela não tem som, certo? Mas quando ela está acompanhada de uma outra letra, ela adquire uma força, e aí sai um sonzinho nela. Como a gente vai falar em nha? Presta atenção, pronuncia em nha. Vamos pronunciar som por som agora. O som da letra N. O H vai ficar, a língua fica deitada embaixo, assim. Opa, peraí. E aí fica nha, nha. A língua fica meio que que nem quando você vai pronunciar, ó, o lhá também. L, H, A. Presta atenção em cada sonzinho para vocês conseguirem entender, ó. Qual o som da letra L? E qual é a boquinha? A língua fica aqui, ó, na frente, meio que enrolada, né, ó. Aí qual o som da letra H? A. Aí vai ficar, juntando os três sons, vai ficar lhá, lhá. Quando você fala lhá, como vamos não, quer ver? Olho, vamos colocar alho. Vamos colocar com esse som mesmo que tá aqui, desculpa. Alho. Fala A. Agora fala lho. Aqui tá com A. Peraí que eu vou apagar esse A e vou colocar o O para ficar mais fácil, né? Não adianta eu falar uma sílaba e escrever outra aqui, senão vai confundir vocês. Peraí. Então, aqui eu vou colocar o lho, tá? Eu só tô tentando explicar o som da letra H, quando ela tá acompanhada de outras letras. Então, L, L, O, lho. Presta atenção quando você fala lho. Vocês falam aí a língua abaixa. Quando você sente ela abaixada, quer dizer que é a letra H aqui encosta, que tem que ser colocada, ó. Lho, lho. Perceberam? Agora vamos dar continuidade, tá? Então, aqui esse 14 significa o som dela, né? Isso é uma piscina, tá? Esse número 14 é o desenho de uma piscina. Num país basicamente desértico. Era um sinal inegável de riqueza. Então, esse símbolo aqui, eles utilizavam quando eles queriam colocar que dá o significado de riqueza. Ele significava riqueza, tá? É um símbolo de uma piscina, só que quem tinha piscina naquela época, no meio do deserto, era quem tinha muito dinheiro, quem era rico. Então, significava um símbolo de riqueza, tá bom? Vamos para o número 15, que é esse daqui. 15, 1 e o 5, que é aqui que nós já estamos, tá? O som da letra B, que é B, B. Então, esse símbolo aqui, o som dele era B. Símbolo, essas pernas era um dos 63 símbolos que representava o corpo humano, tá? Então, isso daqui era um dos símbolos que representava o corpo humano, tá bom? Porque existiam mais 63.
Porque naquela época, não era só esses símbolos que eu estou apresentando para vocês. Existiam mais de 500.000 símbolos, tá? Para reproduzir a escrita. Então, era muito difícil fazer a leitura do significado que eles queriam dar para aqueles símbolos. Então, poucas pessoas sabiam decifrar esses símbolos e poucas pessoas tinham contato com essa escrita, tá? Eram pessoas escolhidas, os grandes sacerdotes, e era algumas, não era todo mundo que tinha acesso a elas, tá bom? A esse tipo de escrita. Vamos continuar. Número 16, o som da letra M, tá? Esse número 16, que é símbolo coruja, sem face, uma letra comum no alfabeto dos hieroglifos, tá? Hieroglifos. Vamos continuar. Eu apresentei alguns sons para vocês da cultura egípcia. Eu apresentei alguns desenhos, um significado de palavras, né? E eu apresentei também, ó, alguns, como eu posso te dizer aqui, ó, eu apresentei desenhos com significado de palavras e com significado de sons, tá bom? Certo? Aqui tem alguns desenhos. O que você. Aí, aqui, ó. Imagens que representam palavras. O povo egípcio usava imagens e sinais, chamados hieroglifos, para representar suas ideias. Essa escrita já não é usada hoje. Observe um desses registros, preservado em museu. Então, isso daqui é um registro que é preservado em museu. Exemplo de escrita egípcia, tá bom? Olhando essa imagem, que palavra você acha que esses hieroglifos representam? Registre. Vocês não precisam colocar o significado de tudo, porque lembra que cada desenho representa uma palavra? Escolhe uma, não precisa ser baseado no que eu já ensinei. E coloca o significado do que você acha que é a palavra, tá bom? E aí você pode. Se vocês quiserem colocar, se vocês tiverem relação de alguns do que foi apresentado e tiver aqui que quiser colocar, pode também. Mas aí você pode escolher um e falar, esse significa isso. Por exemplo, vamos supor que isso daqui seja uma coruja, esse daqui, ó. Aí vocês querem escrever coruja. Então é a coruja que eles querem representar. Ou a cobra, pode ser também. O significado pode ser o próprio desenho, tá? Não tem problema. Porque é o que vocês acham, não é o que é realmente. Porque até a escrita egípcia era muito difícil, os hieroglifos, de ser decifrado. Então só grandes especialistas sabiam realmente o significado deles, né? E os arqueólogos que eles pesquisam, né, esses tipos de artefatos antigos para fazer estudo para saber como que era a vida lá no passado, tá? Então, que palavras você acha que esses hieroglifos representam? Registre. Escolhe uma palavra só e registra aqui, tudo bem? Não esqueçam de colocar a data aqui embaixo. Essa atividade acabou. Até a próxima atividade, turminha.